Em certa ocasião, eu fui chamado a ser testemunha a respeito de um crime. E, como é de costume, ali me disseram que eu deveria dizer apenas o que eu tinha certeza que era verdade. E, como de costume, eu disse o que pensei ser a verdade e toda a verdade a respeito do assunto. Mas quando se trata de verdade, parece que não é uma coisa que se pode dizer ser pura e simples. Porque se verdade fosse pura e simples, então não deveria haver tantas controvérsias, tantas teorias contrárias, tantas divergências. Por que é tão complexo definir o que é a verdade? É complexo mesmo definir o conceito de verdade. Quanto mais uma afirmação verdadeira. Muitas histórias são contadas a respeito da verdade, fábulas, mitos. Há muitas informações de todos os tipos a esse respeito porque é um tema de extrema importância. Na mitologia grega, por exemplo, conta-se que Prometeu, aquele mesmo personagem que havia roubado dos deuses o fogo e a sabedoria para dar ao ser humano, resolveu certa vez fazer uma personificação da verdade. O objetivo era que a verdade fosse tão atraente que as pessoas, quando a vissem, não só a identificassem pela sua beleza, pela sua perfeição, mas que elas se sentissem chamadas pela verdade a estar com ela, a se unirem a ela. E então, com toda a sua habilidade, Prometeu vai moldando a verdade de modo proporcional, de modo equilibrado, harmonioso. E quando ele estava quase terminando a sua obra, foi chamado por Zeus para uma missão inesperada e teve de abandonar ali a verdade quase completa. Assim, enquanto ele esteve fora, um de seus aprendizes mais habilidosos, dolo, a má fé, má intenção, dolo vê aquela escultura linda, atraente, e resolve imitá-la. Perito na arte da forja, ele começa então a forjar a imitação da verdade. Mas ele era muito bom nisso, e assim então vai ficando realmente muito parecida a sua obra com a obra de Prometeu. De repente, Prometeu volta, e volta antes que Dolo tivesse conseguido concluir a sua obra. Na verdade, ele estava terminando as pernas e não havia feito ainda os pés. Quando Prometeu vê a obra feita por Dolo, fica encantado com a semelhança e percebe ali realmente a obra de um exímio artista. E por isso, ao terminar a verdade, Prometeu resolve dar vida à verdade, mas como um brinde pela habilidade de Dolo, ele resolve dar vida também à obra que ele havia feito, embora não soubesse, a princípio, quem havia feito a imitação, a contrafação. Então, aqueles dois seres, a verdade em si e a sua imitação, saem mundo afora. Elas percorrem os vários cantos do mundo. Mas uma característica interessante da verdade é que toda vez que ela era exigida, ela suportava as pressões porque ela tinha base, ela tinha pés, ela tinha fundamento.
Enquanto a imitação da verdade, a mentira, portanto, por não ter pés, ela caía quando a pressão se tornava mais forte. De modo que bastava então testar para descobrir qual era a verdade e qual era a mentira. Mas também, muitas vezes, a mentira não queria ser testada e ela então fugia, mas como ela não tinha pés, suas pernas estavam incompletas, ela era alcançada. Por isso se dizia que a mentira não conseguia ir longe porque tem pernas curtas. Daí que todas essas histórias desse tipo, elas tendem a nos ensinar algumas lições sobre a diferença entre a verdade e a mentira. Mas é claro que não serão através de mitos que nós vamos aprender o que é a verdade. E se temos um instrumento que nos ajuda a nos aproximar dela, esse instrumento não está no mito, mas está na nossa capacidade racional, além das outras capacidades também. Então, olhando por um olhar racional, nós deveríamos levar em conta que esse conceito de verdade que mexe conosco, que nos instiga a querer saber e conhecer mais, ele é um conceito misto na nossa cultura, principalmente advindo da ideia grega, da ideia latina e da hebraica. Porque os gregos foram os grandes fundadores da cultura ocidental através do desenvolvimento das ciências, do desenvolvimento da filosofia, do desenvolvimento da política, enquanto os romanos contribuíram através também da sua cultura com o direito, com o desenvolvimento científico. A partir daquele início grego, os romanos, eles dominaram grande parte do mundo e com a sua língua eles deixaram um legado de erudição, de informação muito importante para o mundo todo. Então a ideia latina também impregna o pensamento do mundo, mas principalmente o pensamento ocidental. E a cultura hebraica chega até nós através da religião cristã, uma religião que foi adotada pelo Império Romano e divulgada mundo afora, de forma que cerca de 1/3 da população mundial é cristã. E não se pode negar que essa cultura judaico-cristã é uma cultura de influência muito forte no nosso mundo. Portanto, a nossa ideia de verdade, ela reúne os conceitos grego, latino e hebraico. Em grego, verdade se diz aletheia. Em latim, veritas. E em hebraico, emuná. Hoje nós vamos nos demorar um pouco sobre o conceito grego, aletheia. Esta palavra vem da partícula a, que é uma partícula de negação, e de léter, que é esquecer, esconder, encobrir. Então, aletheia é não esconder, não esquecer, não encobrir. Ou seja, deixar aparecer, transparecer, revelar, demonstrar, manifestar. A verdade é aquilo que o ser manifesta, é aquilo que o ser mostra. Não é aquilo que se diz a respeito dele, mas é aquilo que ele próprio mostra, é aquilo que ele mesmo é.
é aquilo que ele deixa extravasar, o que ele demonstra. Então, tirando o embrulho, tirando a capa, o ser aparece na sua realidade. É interessante esse conceito grego porque nós vivemos num mundo onde é tão comum o encobrimento, onde é tão comum as pessoas disfarçarem a realidade, maquiarem o que está acontecendo. Tudo que aparece, aparece com uma roupagem. A notícia é dada a partir de um olhar que camufla parte daquela realidade, conforme o interesse daqueles que estão divulgando. Os relacionamentos estão repletos de um jogo de esconde-esconde, onde se simula ser o que não é. As pessoas assumem posturas perante as outras que não condizem com a sua realidade, elas jogam com as possibilidades de acordo com aquilo que elas manifestam, porque o disfarce, a camuflagem, o mimetismo não é comum apenas no mundo natural extra-humano, é tão comum entre os homens. E assim, nós vemos que dificuldade existem nos relacionamentos quando as pessoas não mostram o que elas realmente são, se unem às outras através de um mecanismo que esconde a sua realidade. É muito complexa a relação da nossa capacidade de compreender a verdade e a própria verdade. Sobre isso, um dos pensadores mais importantes foi o filósofo alemão Immanuel Kant. Immanuel Kant, na sua teoria do conhecimento, ele aborda um aspecto que precisa entrar nesta nossa conversa aqui. É que Kant demonstra que entre aquilo que as coisas são, e em filosofia se diz o ser, ou seja, entre o ser e aquilo que eu posso saber desse ser, daquilo que ele é, existe uma diferença, existe uma defasagem. Eu nunca posso saber o que a coisa é em si, porque a minha estrutura para apreender a verdade é uma estrutura que me possibilita ao mesmo tempo que me limita a saber. Assim como eu não posso ouvir todos os sons, não posso ver todas as cores, todo ser também tem elementos que não são captáveis pela minha estrutura de conhecimento. Daí que eu vejo o mundo e as coisas como elas são possíveis de ser vistas, de serem vistas por mim, e não como elas realmente são. Porque o que elas são, eu nunca saberei completamente, porque eu só saberei o que eu posso saber delas. Então eu vejo o mundo como ele é para mim. O ser humano vê o mundo como ele é para o ser humano. Se fôssemos aves, veríamos o mundo como as aves veem. Se fôssemos insetos, veríamos o mundo como os insetos veem. Mas somos humanos e vemos toda a realidade ao nosso redor e em nós mesmos, como é possível aos seres humanos verem. Há uma limitação à espécie humana, como a cada espécie. Mas Hegel, um outro filósofo também alemão e que vem a reconsiderar as ideias de Kant, ele faz um acréscimo a esse pensamento kantiano a respeito do limite de compreender a verdade. Hegel apresenta uma dificuldade que também é real, advinda da questão cultural, uma dificuldade que vem da nossa história,
Ou seja, cada sociedade, cada civilização só vai ter conhecimento daquilo que aquele estágio de desenvolvimento da sua racionalidade permite. E assim nós podemos, por exemplo, compreender por que tão tardiamente os povos foram perceber a valorização que a mulher merece. Só tardiamente alguns povos foram perceber quão negativa é e criminosa a escravidão. Somente muito tarde, civilizações foram perceber que os animais precisam ser cuidados, precisam ser tratados, respeitados dentro do seu limite, dentro da sua realidade. Essa questão humana, da capacidade da estrutura humana de entender a verdade, então ela se soma à capacidade também que a história permitiu a razão desenvolver, segundo Hegel, a partir das suas experiências, a experiência do povo. E cada povo, cada civilização, olha para as outras civilizações e muitas vezes não compreende por que algumas agem assim ou agem de outro modo, porque ela própria não viveu a experiência que fez com que aquela outra chegasse à conclusão que chegou. Então, a história, segundo Hegel, é uma história da razão. A razão se desenvolvendo. De forma que já podemos entender, por isso que falamos, que a verdade pode estar ali diante de nós, se manifestando, a aletheia, ali presente. E nós, muitas vezes, não conseguimos entendê-la, não conseguimos apreendê-la. E depois de Hegel, outros filósofos, aí na era contemporânea da filosofia, tentaram apresentar sobre esse tema que ele ainda estava incompleto. E um desses foi Kierkegaard, um dos pioneiros do pensamento existencial. Kierkegaard, ele deixa claro que há uma dimensão individual, singular, do sujeito sozinho, que jamais poderá ser entendida num olhar globalizante, generalizante. Porque além da história das civilizações, além da estrutura humana, existe uma dimensão do indivíduo, que é algo que só ele tem, é a sua bagagem. E dentro dessa visão de Kierkegaard, nós podemos então compreender um outro elemento limitante da capacidade humana de entender a aletheia, de entender a manifestação do ser diante dele, que é a própria história, a história daquele indivíduo. Por exemplo, uma esposa pode estar questionando ao seu esposo, dizendo: mas por que você pensa isso de mim? Eu nunca fiz algo que justificasse você pensar isso de mim. Mas por que ele não compreende? Não é uma questão apenas humana, não é uma questão apenas civilizatória. Trata-se de uma questão individual. Ele talvez não tenha amadurecido o suficiente para compreender aquela realidade. Muitos pais não amadureceram para compreender bem os seus filhos. E assim
cada um de nós tem o seu limite particular, talvez mais facilidade para entender alguma coisa e menos facilidade para entender outra, e outras vezes nós podemos dizer que estamos realmente assim bloqueados, não temos condição de compreender algo. De tudo isso que nós falamos aqui a respeito da verdade, então, foi mostrar que, embora o ser se manifeste, embora o ser seja o que é, e por mais que ele possa parecer não ser o que é, ele também parece o que é, porque é impossível que aquilo que é não se pareça consigo mesmo, já que ele é. De forma que nós devemos ser humildes diante da verdade. Nós devemos compreender que há uma série de fatores limitantes na nossa compreensão da verdade. E que quando o outro parecer não compreender a verdade, nós devemos ser tolerantes com essa dificuldade que ele tem. Nós devemos ser misericordiosos com aqueles que não estão compreendendo a verdade que nós manifestamos, ou que para nós é tão patente. Porque o outro também deveria ser misericordioso para conosco, porque muitas vezes nós podemos também não estar compreendendo a verdade que ele compreende. Então, devemos nos ajudar, porque o mundo, as coisas, as pessoas têm tantas dimensões, têm tantas faces que nós não conseguimos ver. Não é por acaso que Cristo dizia assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque às vezes nós não temos capacidade de captar aquilo que está sendo dito, como se não tivéssemos ouvidos para ouvir, olhos para ver, tato para sentir. E então somos cegos, surdos, insensíveis àquilo que está sendo mostrado. Mas se por acaso o problema pode estar na nossa capacidade de captar a aletheia diante de nós, que pelo menos sejamos autênticos, manifestemos a verdade que somos, que se por acaso alguém deturpar a nossa realidade, que não seja nossa a culpa, porque em relação àquilo que manifestamos, que seja a aletheia e não uma aparência falsa daquilo que sabemos ser.